Bom dia! Soco Matinal, seu programa onde a gente vai falar hoje sobre o CPI norte-americano. Também temos aí curiosidades sobre a Indonésia, que todo mundo quer saber, né? Não sei porque. E também acabou o Pix. Fim do Pix, acabou, não tem mais. É isso a notícia? Exatamente, acabou. Acabou, fim, Chega. acabou. Volta pro O TED, governo DOC. cansou, falou assim, não, cara, você ficou reclamando, agora não vai Lula ter mais mata nada. o Pix. Pronto. Boa. Hoje ao meu lado aqui temos Brenner substituindo aqui o nosso cavaleiro do apocalipse. Sempre volta aí quando a pessoa não conseguiu, levando a cognição desse programa a 10 metros de altura superior. O famoso Power Ranger branco Chama. também, né? Ou dourado. Tem alguns Power Rangers que o mais clássico é o preto. Exatamente. Mas eu só apenas... É um prazer novamente. Só quero dizer, é um prazer novamente estar aqui com vocês, Chama. né, nesse soco matinal noturno. É. Pô. E também aqui... Bom dia de noite para todos vocês que estão acompanhando esse programa aí, em especial para toda a população da Indonésia, que eu sei que está sempre ligada conosco. E você, né, que agora vai ter que usar dinheiro vivo. Acabou. Exatamente. Já E- começa a sacar. Não tem E olha TED, lá, mas... E olha lá que vai acabar também. Amanhã a gente traz essa notícia aqui, sem fake news. TED vai acabar também. Acabou. O Tudo. Brasil... Se você tem dinheiro, aca- você tem. Enfim, graças ao chupete... Não, brincadeira. Seguimos então com quem? Com os índices aí que o Brenner vai trazer aí com o coração aberto pra gente. Diante dessa notícia de fim do... fim do Pix... nós temos uma alta aí da Bolsa, capital entrando, né? Vendo uma série de oportunidades de aquecimento da nossa economia, né? Com o fim desse instrumento financeiro. Brincadeira, tá, pessoal? Não acabou o Pix, Não pessoal. acabou o Pix. Mas Relaxa, o governo Senão a gente vai recuou. estender isso aqui. É. É verdade. Digamos que o governo tenha arregado aí com a Forte a pressão com aí a que forte aconteceu, pressão né? aí, movida principalmente por Ele, ele, o o inonimável. Enfim, quem viu, viu. E aí, os índices continuam aí com o Brenner Nepomuceno. Então, voltando a falar sobre os índices, nosso Ibovespa aí subiu 1,19% e o IFIX de fundos imobiliários subiu, né, a 0,58, chegando aos 3.083 pontos. IFIX que vem, fundos imobiliários em geral que vem sofrendo muito, né, com esse momentum de aumento de juros. Então, investidores de fundos imobiliários resilientes nesse momento, né? Sempre buscando investir em fundamentos. Mas, né, Godoy, é um pouco difícil esse momento para esse pessoal, porque é um mercado de pessoa física e a galera vai fácil para renda fixa. Então, se você tem ali um fundo imobiliário que tem alguns fundamentos com prejuízo de uns... com proventos, prejuízo de uns 10%, 8%, cara, em um ano, né, se ele chegar ali 15%, você recupera. Em alguns casos, 6 meses, recupera, né, o prejuízo e você não tem um risco de renda variável. Então está sendo uma discussão complicada, né? Sim, tem muita receita também que ela pode ser ajustada aí com alguns valores que são atrelados ao CDI, né? Então o CDI aí subindo também vai ter uma maior distribuição de proventos de alguns fundos que têm aí essa carteira mais voltada para o CDI. Esse fundo de papel e alguns outros aí, por exemplo, né? Então só a cota pode estar sangrando, mas pode ser uma oportunidade para você aumentar a posição e diminuir seu preço médio, em alguns Você casos. vê, tem vários fundos aí, fundos de construção mesmo, que tá com o valor patrimonial descontado, assim, muito abaixo. Então, quando a gente tem uma leva de dinheiro para renda fixa ali com a Selic lá em cima, por outro lado, a renda variável também tem seus descontos. E Essa é a aquelas carteiras? contraparte, né, da discussão. E aquelas carteiras que você pode ver por muitas vezes ali, a carteira de crédito batendo CDI mais 4, mais CDI mais 7% ali, por exemplo. A gente chegando aí nesse patamar de uma Selic já esperada e projetada para 15,25%, você vai ter uma rentabilidade ali elevadíssima de 20% ali, por exemplo, nesses casos. Então, eu não acredito que seja o fim do mundo, né, nesse caso. Eu me pergunto aonde erramos, cara. Há 3 meses atrás, a gente estava discutindo que absurdo subir 1%. Que absurdo chegar a 12,25%, né? Que loucura seria. Agora já pacificou que vai ser 15%. Já tá Porra, tudo como as lascado. coisas mudam, né? Pacificou não, somos a resistência. Resistência. Não, Somos a resistência. não vai subir ninguém. A contrapartida aí desses preços é que fundos imobiliários de tijolos, ativos reais. Então, tem muita coisa para se discutir sobre essa classe de ativos. Mas continuando sobre os índices, nos Estados Unidos temos uma queda aí, em média ali, uma alta, que eu tô acostumado com queda, tá? Então,
Tô caindo muito. Que isso, foda. que isso. Nós temos uma alta, em média, Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq, ali na casa de 1%, né? Dow Jones 0,96%, S&P 500 1,07% e Nasdaq 1,61%, tá? Subindo singelamente. Nós temos aí na Ásia Pacífico, né, várias bolsas que os investidores aqui mais tranquilos não estão tão ocupados, tão acostumados, tá? Mas que tem implicação nos negócios, né? É um resultado aqui da volatilidade dos negócios. Mas, singelamente, Xangai, 0,43% subiu, Nikkei caiu um pouquinho só, está quase zerado, tá quase no break-even ali, menos 0,08%, de Hong Kong, mais 0,34%, Coreia do Sul, que é o KOSPI, menos 0,02%, e o ASX 200 da Austrália, mais 0,22%. Então a gente vê aí pouca volatilidade no mercado, talvez um cenário aí de espera ali do Trump, né? Então a gente vem de uns dias de sangue nos mercados. Por outro lado, a Europa enlouqueceu. É tudo subindo, cara. Olha isso, cara. Subiu, mas não subiu muito também não. Então, nos índices europeus nós temos o Stoxx 600 1,44, Londres 1,21, Frankfurt 1,70, que é o DAX. Opa, bem. Chama O DAX. CAC 40 de Paris, que para mim isso aqui é irrelevante. Ninguém liga. Quem vai ligar para francês 2025, cara? Pô, 2025, cara. Vamos tirar esse índice no próximo programa, então. Vamos tirar esse. Pode cortar. Tô brincando, tá, pessoal? Quem liga De pra Milão, que é o FTSE/MIB, que subiu 1,49, Madrid também 1,43 e Lisboa 1,29. Então você percebe aí que temos algumas realizações de posições vendidas dos últimos dias, mas bem pouco. Estamos esperando alguma coisa aqui. Commodities, petróleo, WTI subiu, tá? 1,80, chegando a 78,17 o barril. O petróleo Brent subiu 1,49, tá? E minério de ferro subiu 0,71. Isso aqui, três preços muito importantes, tá? Sempre impactam diretamente os nossos preços, a nossa vida. Então, vamos acompanhando se continuam subindo. E o nosso IPCA, né? Também, que é bem impactado. Muito. O Douglas ontem fez uma relação clara entre o aumento do preço do barril do petróleo e IPCA e, assim, a impossibilidade de abaixar a Selic aqui no Brasil. E o interessante do IPCA é que ele é um pouco defasado em relação a esses aumentos, né? A gente vê o efeito mais rápido talvez no câmbio. É mais no IPA, IPP ali, outros índices. E a Petrobras também segura muita coisa, né, desses reajustes, porque ela não tem a paridade internacional. Então isso é muito relevante para a gente, visto que a empresa consegue estar, pelo menos a priori, segurando isso aí sem que gere um déficit ali na empresa. Então vamos seguir acompanhando. Posso puxar as moedas aqui? Eu falo aqui as moedas, tá, Edson, Logo, por carai. gentileza. Então bora, Então, o dólar caiu 0,45, foi para 6,01. Aguardemos aí os próximos capítulos da novela. O euro foi para menos 0,02, quase no break-even aqui. Bitcoin subiu 3,4, agora deve estar ou mais ou menos que isso, muito mais ou muito menos. O Ethereum, mais 3,1, tá? E hoje está subindo também. Então vamos para... Dólar tá baratinho agora e o Bitcoin não para de subir. Ontem a gente tinha dado notícia que tinha acabado o Bitcoin, porque ia cair até nunca mais parar, e agora vai subir até nunca mais parar. Opa. É isso. Agora, com as notícias internacionais aqui do seu Soco Matinal, você que está esperando aí notícia da Indonésia, espera que logo virá. A gente vai falar sobre ele. Você que acorda no meio da noite tremendo de vontade de saber qual foi o CPI norte-americano, né, o preço ao consumidor, saiu e o Godoy vai trazer aqui pra gente. Exatamente. Ele saiu em linha com o que todo mundo aí do mercado esperava, né? Veio ali de 0,4% no mês de dezembro. Ele veio subindo ligeiramente o que tinha acontecido em novembro, que foi uma alta de 0,3%, e fechando aí o mês de 2024 a 2,9%.
Isso aí é bem importante porque com relação à parte do que vai ser decidido ali pelo FONC, né, a inflação está até próxima da meta, né, que é a meta de 2% nos Estados Unidos. Isso pode trazer para eles também mais um motivo para ter um afrouxamento ali na política monetária, né? Cortar os juros ali de uma forma mais branda, obviamente, mas também que está mostrando que está tendo um arrefecimento ali frente ao que vem acontecendo no índice de inflação lá nos Estados Unidos. O que teve maior peso aí para o índice, inclusive, foi o que a gente estava falando agora. Foi a alta na gasolina. Foi 4,4% aí de alta que teve no mês de dezembro e que trouxe aí um peso bem relevante para o índice. Isso também é importante para o Brasil e para alguns outros países, porque tirando aí, havendo um corte de juros dos Estados Unidos, isso pode tirar a atratividade dos títulos de tesouro norte-americano, né, porque começam a pagar um pouco menos de juros, e traz mais liquidez para outros países do mundo, sejam países emergentes ou seja para outros países que sejam desenvolvidos, como países da Ásia ou países da Europa, por exemplo. Então, aqui no Brasil, se a gente tivesse algum cenário um pouco mais tranquilo, digamos assim, vou explicar um pouco mais isso nas notícias nacionais, poderia ter uma maior atratividade de recursos para cá. Isso pode acontecer, obviamente, porque o Brasil está com juros muito elevados, um dos maiores juros reais do mundo, salvo engano está em segundo lugar, e isso vai trazer atratividade para títulos públicos, por exemplo, no Brasil, que são títulos seguros e que são títulos que estão pagando uma rentabilidade muito elevada. Mas para títulos que são mais voltados para a parte de renda variável, né, como ações e outros assim, ainda pode ter algum tipo de debandada perante esses investidores institucionais. Então, vamos seguir acompanhando aí. E agora tem a notícia mais aguardada do dia. Maravilha. Você aí... Pode continuar, desculpe. Agora me desculpe por Tudo bem. interpelá-lo. Você inventou essa palavra agora. Agora vamos para a Indonésia. Você aí, a habitante da Indonésia, né? Agora vocês estão dentro do bloco do BRICS, que pode ser chamado de BRICS agora, porque tem mais um I aí no meio chamado Indonésia. E o que é a Indonésia, né? Pouco falado desse país, mas é um país muito importante. A gente vai trazer algumas curiosidades aí para esse novo membro do bloco econômico que o Brasil pertence. A Indonésia, para quem não sabe, ela é o quarto país mais populoso do mundo. A gente está falando de 280 milhões de seres humaninhos. Além disso, o país cresce mais de 5% aí, é uma média anual de crescimento do PIB. Ou seja, a gente está falando de um país extremamente relevante, né? Um arquipélago ali de 17 ilhas, muito conhecido aí principalmente pela praia, pelo turismo e também, né? Exato. Então, E lá pode ser preso e com pena de morte se você traficar, né? é sério mesmo? Sério. Tem brasileiro que não conseguiu escapar da pena de morte porque mexeu com coca lá. Toma cuidado. Fica aí. Você aí, traficante, cuidado com a Indonésia. Não vai pra Indonésia. Lá não é o seu local. Enfim, essa é a Indonésia. Mais alguma curiosidade? Cara, arquipélago com belezas naturais ali incríveis. Cenário de... Acho que das maiores catástrofes naturais. Você lembra disso? Daqueles tsunamis? O que? O Krakatoa? Não, tsunami. Que é o que teve aquele filme do tsunami? Não. Foi lá? Não, Aquele tubarão, filme. Tá. Mas faz muito tempo isso aí. Então, pessoal, acho que não muita coisa a falar. É um país potencial muito interessante nesse bloco econômico que tem ganhado aí novos direcionamentos, né? Uma vez que a gente está num cenário geopolítico um pouco turbulento, confuso, conturbado, e novos agentes e players começam a tomar posições ali para saírem desse espectro de Estados Unidos, Rússia e China só, né? Então, vamos ver o que vai acontecer. Maravilha. Então, a gente vê essa pessoal entrando aí, a gente tem outros países também que estão pleiteando essa entrada, como o Irã, como a Arábia Saudita, alguns países que são bem diferentes assim do bloco econômico já consolidado pelo BRICS. A gente vai acompanhando isso e avisando vocês aí de casa. Agora, para quem está acompanhando a gente vai para as notícias nacionais que envolvem o Brasil, que é o segundo melhor país depois de Goiás. Então, a gente vai começar aqui com o Brasil, né, que chegou a ter um dos maiores déficits nominais do mundo. E essa alta da dívida, né, ela deve se identificar em 2026, de acordo com alguns dados que a gente vai trazer aqui. Primeiro, o que é o déficit nominal aí, Godoy? Então, a gente tem que analisar o Brasil nesses dois aspectos, tanto pelo déficit primário, tanto pelo déficit nominal. O déficit nominal, ele considera tanto o que o Brasil tem de estoque de dívida quanto o pagamento de juros.
Então, o Brasil, por ter um juros que é muito elevado, principalmente que a gente tem aí esse ciclo vicioso do Brasil, porque o Brasil tem um estoque de dívida muito alto. Então, para o mercado conseguir financiar essa dívida, ou seja, para emprestar dinheiro para o governo, ele cobra uma taxa de juros mais alta para emprestar dinheiro para o governo. Isso encarece a dívida e aumenta o estoque da dívida. E vai gerando esse ciclo vicioso. Vira uma rolagem. Aí que, exatamente, vira uma bagunça aí que é o que o Brasil está preso hoje. Então, o Brasil está tendo aí uma projeção de ter o segundo maior déficit do mundo, né, só atrás aí da nossa querida Bolívia, em 2024 e para 2025, com a maior diferença que a Bolívia está numa trajetória de queda, enquanto o Brasil está numa trajetória de alta, para esses 2 anos, no caso. No Brasil, espera-se aí que uma projeção que foi feita pelo BTG, tá, exclusivamente, que foi uma projeção de déficit de 7,8% do PIB em 2024 e 8,6% em 2025. Ou seja, uma alta de 0,8 pontos percentuais. Enquanto, na Bolívia, está saindo um déficit de 10,4 para um déficit de 9,7. Então, está havendo uma queda ali bem diferente do que está acontecendo aqui no Brasil. Então, o déficit primário, como eu estava falando antes, ele é importante para você ver como que está a política fiscal do Brasil diretamente envolvida por quem está administrando o país. Porque é ali, de fato, onde ele consegue estar tendo uma maior manobra para ver como que o país vai se desempenhar ao longo da sua dívida. Porém, o déficit nominal não fica tão a cargo de quem está executando ali essas políticas fiscais. Ela depende de outros fatores, como o que eu já havia passado antes. Inclusive, com relação a isso, tem aí também as decisões que são feitas pelo nosso querido Banco Central, através do Copom, ao subir os juros ali para controlar a inflação, principalmente. Então, à medida que os juros sobem, também sobe aí o custo dessa dívida. Então, como se já espera-se que a gente vai chegar nesses juros de 15%, o custo que a gente vai ter com essa dívida também vai aumentar, tá? Então, se a gente for comparar o que a gente está tendo aí de média de déficit do Brasil, ela é bem maior, tanto entre os países emergentes, tanto entre os países de economias desenvolvidas. Nas economias desenvolvidas, a gente espera-se um déficit aí de 5% em média e para 4,5% em 2025. Já nos países emergentes, a gente tem uma espera aí de 5,7% em 2024 e 5,6% em 2025. Então, o Brasil está bem acima disso, praticamente o dobro, em ambas as janelas aí que a gente for fazer essa observação. Então, realmente, assim, nesses últimos tempos, para o Brasil, está sendo difícil de romper esse ciclo, né, Brenner? Porque se a gente conseguisse controlar essa dívida aí sem fazer esses gastos enfreados que o governo está fazendo hoje, a gente conseguiria ter um menor estoque dessa dívida e cobrar um risco menor, porque o Brasil teria um prêmio por risco menor a ser cobrado, né? A gente conseguiria quebrar esse ciclo vicioso que a gente está envolto hoje, né? Cara, é muito complicado. Lá fora baixa juros e aí que aumenta, se atrai capital para renda fixa, aumenta o custo de dívida. Então, se fala de inflação, mas não se consegue controlar tão bem a inflação. Mas ao mesmo tempo se aumenta juros, se aumenta o custo do crédito, né? E dificulta empréstimo. E os componentes da inflação, eles não são totalmente controlados por juros. Tem outros mecanismos. Então, assim, uma vez eu falei aqui que o Campos Neto talvez não tenha sido tão técnico, não. Teve hater no comentário. Teve hater. E a questão é o seguinte, Galípolo tá indo pelo mesmo seara. O negócio é que o Banco Central tem que trabalhar com número, tem que trabalhar com dado, tem que ir pra cima, porra. O negócio é que, do jeito que tá, não dá. A grande questão é, com base em modelos, resumindo, em modelos simples, relativamente simples para a robustez do Banco Central. Tanto é que economistas conseguem criticar com facilidade esses modelos. Então, assim, em função da estrutura do Banco Central, do corpo técnico, das possibilidades, cara, a gente tem que ter uma discussão mais profunda sobre esse nosso juros, esse nosso câmbio, porque senão a gente vai perder nossa moeda. Essas medidas ortodoxas, né, que a gente sempre fala aí sobre controle de inflação, né, no Brasil, que obviamente para se quebrar algum ciclo como esse, a gente poderia partir para modelos ali heterodoxos mesmo e participar de outras discussões aí que não seja somente um controle de juros para frear a inflação, né? Então tem outros modelos realmente que o Brenner já falou que a gente conseguiria estar trabalhando com isso. São outras metodologias que são aplicadas pelo mundo todo. Obviamente esses choques aí eles são feitos mais para curto prazo, não são metodologias que são utilizadas mais para longo prazo, porque pode haver outros desbalanços ali econômicos. Cara, e por que eu falo isso? A gente que está no mercado está percebendo uma expansão de crédito por instituições
financeiras, bancárias menores. Vi algumas críticas sobre isso também por aí. E o Banco Central não está tomando partido. Então, nós temos CDI, expectativas de juros, ali, o mercado precificando esses juros mais lá na frente, a DI futura, né? E isso já forçando também as expectativas e elevação dos juros para acima de 15. Ontem eu estava vendo, estava quase 16, DI futuro. E o Banco Central não fazendo nada sobre essa expansão de custo de crédito. Cara, talvez a gente tenha que rediscutir aí sobre inflação um pouco mais alta, sobre outros mecanismos, não necessariamente só heterodoxia, porque provavelmente nosso presidente do Banco Central, ele é um heterodoxo, na verdade. Né? Nosso governo ele tem esse tom heterodoxo, mas a gente não decide o que... Cede muito fácil às pressões, né? Sejamos sinceros, o governo ele cede muito fácil às pressões e não tem uma linha firme ali para pôr o que de fato vai fazer sentido. Não tem política, não tem programa de verdade, desmancha no ar. Enfim, esse é o comentário, mas... Esse é o momento, vocês ficarem putos, já ficaram em casa, é isso mesmo. Então vamos agora para outra notícia que envolve aí o setor de serviços do Brasil. E aqui é interessante porque um dos maiores propósitos que a gente tem no Soco Matinal, que é esse programa que a gente para aqui, conversa um pouco com vocês, lê os comentários e tudo mais, é fazer a leitura de notícias e explicação do que elas são. Por isso a gente ficou um tempo aqui com eles conversando, explicando exatamente por menores as notícias. Olha que interessante, a gente vem aqui para uma manchete, né, que muitas pessoas vão acabar lendo, que é: setor de serviços no Brasil recua 0,9% em novembro. Ou seja, é um recuo em novembro. Significa que o setor de serviços está muito ruim? Depende de outros números. E aí a gente foi mais a fundo aqui, a gente conseguiu ver o acumulado dos 11 meses. Então, em novembro caiu 0,9%, mas o acumulado dos 11 meses é uma alta de 3,2%. Então olha que interessante. Sempre tome muito cuidado com manchetes, porque por manchetes você pode tomar decisões que não são a realidade. A gente tem uma alta anual aí de 3,2% e nesse mês de novembro, né, lembrando que é um dado anterior, caiu 0,9% e mesmo assim está em 3,2% positivo. Então é complicado você analisar só um período curto de tempo. O número entrega aquilo que você quer que ele entregue, né? E tem manchetes que sabem trabalhar com isso, né? E essa pesquisa mensal de serviços PMS, que foi divulgada pelo IBGE, referente ao mês de novembro, né? Esse aumento aí essa queda, de 0,9% em relação ao mês anterior, nos mostra um desaquecimento uma retração nesse período aqui. E essa retração foi mais puxada, né? Ocasionada por transporte, né? Então, transporte e por serviços administrativos, complementares. Esse transporte aqui, a gente está falando de aviação, tá? E rodoviário. Rodoviário de agronegócio, logístico, né? Então, percebemos aqui que isso aqui é um resultado de desaquecimento de setores importantes aí, né? Provavelmente dezembro deve vir um pouquinho mais alto, tá? Nesse de serviços profissionais, mas isso aqui é um reflexo do nosso agronegócio e logística, tá? Então esses indicadores eles têm um motivo, um porquê, né? E um para quê. Lembrem-se disso. Bom, o Edson falou aí do crescimento, né, no final, um acumulado. Basicamente, acho que é isso que tinha para falar. Então agora a gente vai para a leitura dos comentários do vídeo anterior para mostrar que a gente conversa entre a gente. Também queremos saudar aqui nosso querido novo integrante aqui, que é o Luiz, amigo do Race. Luiz, amigo do Race, manda um abraço pro pessoal de novo. Abraço, galera. Mais alto, né? Abraço, pessoal. Não, mais alto. Quer que manda uma mensagem hoje? No final do programa. Não. Prepara. Ele é meu amigo também, tá? Não é só amigo do Race, não. Seu amigo? Ele é meu brother. Tira só o cunha amigo do Race. Então é isso. Então os comentários. Alcunha. Tá bom. Então agora vamos aos comentários do vídeo anterior para mostrar que aqui é uma democracia cubana que a gente lê e conversa com vocês. Então teve aqui o Jonas Machado, né, que disse: muito interessante como o Soco Matinal lembra e muito o famigerado Choque de Cultura. Continue com essas piadas de qualidade, duvidosas, fora de hora, comentários constrangedores, é claro, análise excelente. Não é mesmo, Rogerinho?
Eu não entendi, não sei o que é choque de cultura. Mas Quem é Rogerinho? quem é Rogerinho? Não entendi muito esse comentário. Não sei. E aqui também temos o pessoal explicando para mim que era 10 mil pés, 3.048 metros. Agradeço aí. Também temos aí a Isabela Mello, que disse: eu não uso Instagram e nem TikTok. Temos o Isaac Fabrício, que diz que é o programa número 6/365. Obrigado por estar falando isso todo dia aí pra gente, Isaac. Essa contagem vai ser extremamente importante aí no final do ano. E o SS Vitor, que disse: não gosto da dicção do Douglas. Cara. E eu não gosto de você. Eu também não gosto de você, Então não. pronto. Nem sua Bom, mãe eu gosta acho de- que tem aqui o SR Gomes de Santa. Tudo certo, tudo certo. Bom dia noturno a todos. Tem uma pergunta. Tem um pequeno portfólio na B3, tal. Menos de 5K, pretendo transferir para PTG, consultoria. Mas ainda tenho dúvidas sobre como funciona a consultoria. Entendo a função e como é a cobrança, mas não entendo os detalhes. Se precisar aí mandar um e-mail sempre que for fazer aportes ou se entrarem em contato comigo. É um acompanhamento WhatsApp, tá? Reuniões periódicas, não é esse contato tão distante. Você tem acesso ao WhatsApp do consultor, mas tem um período ali certo de aportes. A estratégia depende muito do que você precisa e do capital que você tem. Beleza? É só entrar em contato pelo WhatsApp. Deixem o número aí, ou produção, como resposta, tá? Bem tranquilo. Utilizando o vasto conhecimento financeiro de vocês, analisando patrimônio empresarial, DRS e coisa arada, quanto vocês acham que é o VR do Elon? Eu daria 5 mil limpo nele. Acho que Será que passa Mas do do VR, 7? não, no VR fácil. eu acho que ele pega uns 1.800. Fácil. 1.800. Hoje em dia, lá é tudo vale alimentação também. É verdade. Você não fica ali na Pra conta, fugir do não. imposto. Bom dia. Pergunta. É normal o Raul mandar mensagem no TikTok? Não, isso aí. Não. Essa é muito- Isso aí é bom explicar. O Raul não manda mensagem no TikTok, isso aí é um golpe, deixando bem claro, isso é um golpe. O Raul não entra em contato com vocês oferecendo nada. Quando alguém quer entrar, inclusive, para o VP, é um sistema passivo que a gente recebe aqui, porque todo mundo aqui é passivo, né? Então, Que isso. é um sistema passivo de recebimento de lead. Se tiver alguma mensagem do Raul a você, provavelmente é algum presidiário de Bangu 3 fazendo um golpe. Bom. William Vecena. Bom dia de noite. Pergunta. Precisarei da totalidade da minha carteira de investimentos daqui 3 anos para comprar meu apartamento. Sabendo disso, ainda vale investir em renda variável ou me mantenho financiando a democracia? Cara, talvez esse financiamento você tem que rever aqui, mas renda variável ela serve quando o seu horizonte é superior, no caso do Brasil, cara, acima de 8, 9 anos, assim, fácil. Então, se você vai precisar desse dinheiro aqui 3 anos, passa longe de renda variável. Eu Pega o pré-fixado. tô falando de fundo imobiliário mesmo, cara. Pô, você tem altas taxas aí em pré, tá? Se você é 3 anos, você tem título pré que vence daqui 3 anos, cara. Pronto. Vai lá e coloca o seu dinheiro 15%. Pagando 17%, 16% já tá tendo aí. Cara, bancário com proteção FGC, tá? Você quer ler mais alguma aqui? Boa noite a todos. Matheus Fernando, 2189. Boa noite para todos vocês. Vamos supor que o Brasil cria uma moeda lastreada em um minério que é abundante no Brasil, escasso fora. Porém, é muito utilizado e valioso. É o BCT, não foi? É BCT, cara. O BCT foi um minério extremamente valioso aí. BCT, cara, commodity mais... Eu vendi. Commodity mais... Eu tenho um comentário aqui, vai, galera. vai, Eu tenho um vai, comentário vai, aqui. Arroba Ícaro Brasil 01. Bom dia, noturno matinal. Como iniciante, vocês aconselham se é válido aportar em boas debêntures ou melhor focar na construção do básico? LCI, LCA, FIIs, ações. Edson, sua mãe é muito jovem. Mano, é sério mesmo? Juro por Sério? Deus. Quem comentou Nossa, isso aí? verdade. Ícaro Brasil 01. Vou mandar matar. Você de Canarana, Já então... conheceu aí a mãe do Edson. Mas tirando aí, ó, esse fato aí que você conhece bem profundamente a Cadê família esse do filho da Edson, puta? eu queria falar pra você, cara, não tem por que você não aportar em boas debêntures, tá? A não ser que ela tenha uma análise de crédito ruim. Mas para você aportar em alguma debênture, a análise que você vai ter, o cuidado que você vai ter é bem maior que o que você vai ter com relação à parte dos títulos bancários, porque os títulos bancários têm uma garantia que é o FGC, que te protege até 250 mil por instituição. As debêntures, a depender do nível de garantia que você tem ali, você não tem absolutamente nada.
Então, se alguma empresa quebrar, você não vai receber aquele dinheiro seu que está investido ali. Obviamente, algumas têm as garantias que são garantias reais, que são atreladas ali a algum tipo de obra que está sendo feita ali justamente com esses recursos que estão captando no mercado financeiro, ou alguns outros ativos ali da empresa. Há linhas específicas de crédito. Exatamente. Né? Mas, no geral, cara, tome muito cuidado na análise de crédito dessa empresa, mas tem debêntures, por exemplo, que hoje a gente pegou umas debêntures muito boas da Eletrobras, tem da Vale, são empresas extremamente consistentes que estão pagando taxas acima de IPCA mais 7 de forma isenta e que tem uma análise de crédito, cara, que se compara ali por muitas vezes ao Risco Brasil. E mais curtos, né, também. Com certeza. Então, cara, é isso. Começa a trabalhar com isso. Se for para carrego, você vai pegar esses investimentos cada vez mais curtos. Se for para fazer marcação a mercado, tem que ser investimentos mais longos, porque eles são mais suscetíveis aí às variações de mercado e assim você vai conseguir uma maior rentabilidade. Exatamente. Maravilha. Aqui tem mais 2 comentários, né? A Graziela Mendes da Silva, 9904, disse: bom dia, vocês poderiam fazer um programa... Acho que o Casé faz. Ou falar um pouco... agora eu entendi. Não, nada... Não. Só pula. Ai. E o Daniel Klaus disse: não tenho TikTok, mas meu avô sim. Então deve ser fácil de viciar. Ô, cara, pelo amor de Deus. Como assim, cara? Os comentários são bons, mano. Enfim, é muito bom. Agora vamos para as notícias não tão irrelevantes, né? A gente vai falar agora sobre essa notícia que acabou de sair há 30 minutos antes da gravação desse programa, que foi hoje, 5 horas da tarde, né? Deve sair entre as 6 da tarde e a meia-noite, que é sobre o governo recuando nessa decisão dele de fiscalizar a movimentação de Pix acima de R$5.000. E aí teve toda aquela polêmica, se era o Pix que seria sido taxado ou não, e aí fake news daqui, governo rebatendo com outra fake news e aquela bagunça, mas teve uma proporção muito grande ali de pessoas, influencers falando, enfim, teve queima de pneu ali em Ribeirão Preto, tem muita coisa ali que aconteceu e o governo recuou. Então não teremos mais isso, deixando bem claro aí o quanto que a pressão popular realmente pode mudar aí quando ela é geral. Pô, parabéns aí pra você que Obrigado. fez todo esse estardalhaço aí contra a movimentação do Pix aí. Vocês conseguiram. Foi Obrigado. revogado. E agora foi divulgado aí pelo nosso querido Robinson Barreirinhas, que é o secretário da Receita Federal. Ele disse que que não vai ter mais aí essas movimentações, na verdade, fiscalização das movimentações do Pix, e nem que isso vai ser tributado. O Haddad, inclusive, deixou claro que ele vai revogar essa medida para que a oposição não distorça a medida. Então fica aí o recado do nosso querido A Haddad. distorção da medida Meu é ler. Deus, cara! É ler o... Ele falou isso Falou. mesmo? Falou. vai se... Nossa, reagia, foi um react. Sim. E então, assim, cara, não vou me delongar muito isso aqui, cara, é só isso aí. Então não vai ser mais fiscalizado esses PIX, não vai ser tributado, pelo menos a priori. Não sabemos como que o governo ou o Haddad vai acordar amanhã, mas durante essa noite pode ficar tranquilo que o PIX vai estar existindo e sem estar sendo fiscalizado, o que vai continuar tendo ali com relação à parte de um certo controle da Receita Federal são somente os contatos bancários, mas não as movimentações em si. Maravilha. Então agora outra notícia não tão irrelevante para fechar o programa é sobre a BlackRock, né? A BlackRock, para quem não sabe, é a empresa dona de tudo, né? É dona de quase tudo que existe no Banda de mundo. camisa de rock. Das maiores bandas de black metal, né? E inclusive a BlackRock é dona da mãe do Ícaro do Brasil, que é mais nova que a minha, inclusive, que atrai Cara, captação. Ele levou pro coração. Que atrai... Viu, Ícaro? Seu filho? A BlackRock, então, atrai captação recorde aí, batendo 641 bilhões de dólares e não de pesos argentinos, que já começaram a valer alguma coisa, em 2024, e revela aí o tamanho da liquidez que ela tem no mercado dos Estados Unidos. Olha só, então, como que consegue fazer uma captação aí de 641 bilhão de dólares, cara? É muito dinheiro líquido aí para fazer uma transferência dessa. A BlackRock, ela tá sendo pioneira aí em investimentos por exemplo, né, em tokens RWA. Depois dei uma olhada nisso, que dizem ser a próxima leva aí de tokens que... O que é isso? São tokens que trazem tecnologia, que interligam esses blocos de contratos inteligentes com o mundo real. Então é Real World Assets. Por exemplo, securitização de agronegócio, quais são as redes, como é que os contratos funcionarão ali dentro, são esses tokens que seriam utilizados para você reduzir o custo ali numa securitização, né? Então, ao invés de você ter todo aquele processo burocrático para se emitir dívida ali
para o agronegócio, né, para produtores terem um acesso mais fácil ao crédito, você tem quem quer emprestar e quem quer tomar o recurso de maneira um pouco mais prática, menos custosa, com a utilização de tokens assim. Boa. Um exemplo, então se você tem numa estrutura dessa, as pessoas que investem e participam, elas são remuneradas pela rede, tem gamificação, é uma loucura. Então a BlackRock, ela está apostando nisso, está apostando em tecnologia, está apostando no futuro, e o reflexo disso está aqui na captação e nas ações, no preço das ações. Maravilha. Inclusive a BlackRock, informação aqui no programa, a BlackRock inclusive comprou 3 ferragistas ali na região de São José dos Campos ali, tá vindo forte ali, tem um bairro muito grande com muita construção em volta. Se eu fosse você, Parabéns, fica de comprava olho um aí. lote ali do lado. Clássico ali, lote esquina ainda. Então, para finalizar o programa hoje, a gente tem aqui hoje a presença da nossa ilustre estagiária, que pediu aí pra gente, né, Estagiário. É estagiário, é estagiário? Não, pô. Tá, então nosso querido alguém aí, pode ser um estagiário, pode ser outra coisa, a gente vai definir com o tempo. Filmmaker. Então, beleza, inventou essa profissão agora. Ele vai... E aí agora ele vai dar o recado final, ele solicitou aí pra gente, aqui do Soco Matinal, a dação, né, esse dar dele, assim, do recado final. E então, autorizado? Tá. Se ele Pode quer ser, dar, Brenner? ele pode dar. Casé, você vai autorizar? Seu filmmaker estagiário? Então, Tem que- maravilha, pode ele vai dar. dar aqui pra vocês. Pode falar.